Eu me chamo Elisângela Ferreira. Tenho 36 anos. E durante boa parte da minha vida, eu fui tratada como ninguém, como uma peça fora do lugar. Minha história não começa com flores. Começa com terra seca, mãos calejadas e uma luta diária que parecia não ter fim. Meu pai era um homem simples, trabalhador, que suava sangue para manter o sítio que herdou do meu avô. Aquele pedaço de chão em que cresci não era só terra, era história. Minha mãe morreu quando eu ainda era menina, e depois que papai partiu, aquele sítio ficou para mim. Mas foi aí que começou o meu verdadeiro inferno. Eu casei com o Diogo, achando que ele seria um parceiro, alguém para dividir a vida. Mas tudo o que ele fez foi sugar o que eu tinha de bom. Ele era preguiçoso, metido a esperto e vivia sob as asas da mãe. Aquela mulher, minha sogra, Madalena. Se o Diogo era uma âncora amarrada no meu pé, ela era o mar tentando me engolir. Nunca me aceitou. Dizia que eu era caipira, que só estava com o filho dela por causa do sítio. Mal sabia ela que aquele sítio era a única coisa que me conectava com minha família, com quem eu fui. Eu aguentei humilhação atrás de humilhação. Eles diziam que eu era burra, sem visão, que eu devia vender logo o sítio e ir morar na cidade com eles. Mas eu resisti. Trabalhei com horta, plantei alface, cebola, vendi na feira. Vendi bolo na estrada, fiz marmita para caminhoneiro, tudo para manter meu chão. Mas aí, um dia, o Diogo sumiu. Disse que ia para a capital atrás de emprego e nunca mais voltou. Deixou dívidas, deixou promessas e me deixou sozinha. E com ele, sumiu também o pouco de respeito que a Madalena ainda fingia ter por mim. Foi quando, sem me avisar, ela apareceu no sítio dizendo: terça-feira, às 11 horas no cartório. Eu vendi essa terra, Elisângela. Você vai assinar os papéis. Já recebi uma parte adiantada, então não me faz passar vergonha. Eu fiquei paralisada por um segundo. Meu coração bateu forte no peito, mas não era medo. Era raiva, era dor. Era uma mistura amarga de tudo que ela já me fez engolir calada ao longo dos anos. Ela deu uma risadinha curta, mexendo no cabelo loiro desbotado e olhando em volta como quem observava um curral podre. Isso aqui nem vale mais a pena. Só dá prejuízo. Vai ser melhor para você também. Se eu te dar um pouco do dinheiro da venda, você pode sair dessa vida miserável. Comprar um apartamento, sei lá, viver de um jeito mais decente. Ela cuspiu essa última frase como quem joga lixo no chão. Eu apertei o pano de prato que segurava com tanta força que rasguei a costura sem perceber. Ela continuou. O comprador é um conhecido. Já pagou uma parte. Tá só esperando a sua assinatura. E vamos combinar, né? Você deve isso ao meu filho. O Diogo lutou muito por essa terra. Foi aí que eu ri, baixo. Uma risada amarga, seca, quase inaudível. Lutou? Perguntei, encarando ela pela primeira vez. Lutou como? Com que inchada, Madalena? Com que calo na mão? Ela bufou, irritada com a minha ousadia. Veio mais perto, apontou o dedo sujo de anel na minha cara. Olha aqui, menina. Não vem querer bancar. A vítima, você só tá aqui por causa do meu filho. Se não fosse por ele, você nem teria esse chão. Você era só uma roceira sem eira nem beira. Eu senti meu rosto queimar, não de vergonha, mas de indignação. E foi ali, naquele segundo em que ela me chamou de menina, que algo dentro de mim se quebrou. Não chorei, nem gritei, nem discuti. Eu só olhei para ela, nos olhos, como nunca tinha feito antes, e com a voz firme, fria, quase cortante, respondi: tudo bem. Terça-feira, às 11 horas. Ela me olhou desconfiada, talvez esperando que eu me rebaixasse, que implorasse, que chorasse. Mas eu só me virei, calmamente, e voltei a juntar os pedaços da cerca que estava consertando. E ela ficou lá,
parada, sem saber o que dizer, incomodada com o silêncio que doía mais do que qualquer resposta. Ela não percebeu, mas aquela foi a última vez que ela me tratou como ninguém. Porque a partir daquele momento, eu deixei de ser a mulher que engolia sapos e comecei a ser a mulher que fazia justiça. Naquela noite eu não dormi. Sentei à mesa da cozinha, com uma caneca de café amargo e uma vela acesa. A luz elétrica vivia oscilando por ali, mas não era isso que me preocupava. Eu passei horas revirando documentos antigos, olhando contas, registros, tudo o que dizia respeito ao sítio, mas tudo já estava no meu nome há anos. Não havia nada que ela pudesse usar para me obrigar a vender. Então por que tanta certeza? Foi então que me bateu a desconfiança. Peguei o telefone velho de teclas, o único que funcionava ali, e liguei para um amigo de infância, o Toninho do cartório. Ele era escrivão auxiliar, vivia atolado de papel, mas ainda me devia um favor antigo. Toninho, me escuta. Vê para mim se tem alguma transação registrada com meu nome ou do sítio. Eu explico depois, mas é urgente. Ele demorou uns minutos, mas me retornou antes da meia-noite. Elisângela, aqui não tem nada. Nenhum processo de venda. Expliquei que minha sogra estava tentando me obrigar a vender meu sítio. E se eu não assinar? Perguntei. A venda morre na hora, e ela vai ter que devolver o dinheiro. Eu sorri. Pela primeira vez em meses, sorri com gosto. Era isso. Ela tinha se precipitado. Vendeu algo que não era dela, confiando que eu ia assinar no automático, que eu ia me curvar, como sempre fiz. Mas agora, ela ia tropeçar no próprio salto. Na terça-feira, me levantei cedo. Vesti minha roupa mais simples, mas ajeitada. Um vestido azul que minha mãe me deixara e que eu guardava para ocasiões especiais. Penteei o cabelo, passei um batonzinho claro, calcei minhas sandálias mais firmes. E fui. Quando cheguei no cartório central, às 10h55, ela já estava lá, sentada, rindo com o comprador. Um homem de uns 50 anos, cabelo grisalho, anel no dedo, relógio caro no pulso. Ela se virou e me olhou de cima a baixo com aquele olhar enjoado, típico dela. Achei que você nem ia vir, disse, forçando um tom cínico. Tá pronta para assinar? Eu a olhei por alguns segundos. E depois virei direto pro tabelião. Posso falar com o senhor em particular? Claro, ele disse surpreso. Podemos ir à sala ao lado. Ela ficou olhando, impaciente, enquanto eu e o tabelião entrávamos numa salinha discreta com prateleiras de arquivos. O que deseja, senhora Elisângela? Eu me inclinei devagar, tirei da bolsa uma pasta fina e entreguei para ele. Isso é uma notificação de contestação da venda. Já protocolei na Defensoria Pública. Esse imóvel está no meu nome e eu nunca autorizei nenhuma venda. Entendo. Voltamos à sala. O comprador já estava em pé, ansioso. Madalena, sentada, revirava os olhos, sem paciência. Podemos começar? Ela disse batendo a caneta na mesa. Mas o tabelião pigarreou e respondeu com firmeza. Não, não podemos. Ela arregalou os olhos. Como assim? A venda está cancelada. A dona Elisângela contestou formalmente. E sem a assinatura dela, esse contrato não existe. O comprador olhou de um lado para o outro. E meu dinheiro? O tabelião olhou para Madalena. Sugiro que cobre da senhora, Madalena. Ela agiu de má fé, e o senhor pode abrir um processo civil contra ela, se desejar. O rosto dela desfigurou. Ficou branco, depois vermelho, depois branco de novo. Elisângela, você me enganou. Não, dona Madalena, eu disse, me aproximando devagar. A senhora se enganou sozinha. Achou que eu era fraca demais para dizer não. Mas, dessa vez, quem decide sou eu. Ela levantou num impulso. Você vai me pagar por isso. Já paguei. Por anos. Agora é sua vez de arcar com as consequências. O comprador saiu bufando, falando ao telefone com o advogado. Ela ficou lá, parada, tremendo, com as mãos presas à bolsa, como se aquilo fosse a única coisa que ainda tinha. E eu?
Eu saí do cartório em paz. Pela primeira vez, fui eu quem fechou a porta nas costas dela. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa lembrar do próprio valor. Às vezes, tudo o que a gente precisa é dizer um não com coragem, para mudar o rumo da nossa vida. Se inscreva, ative o sininho e fique com a gente para mais histórias de força, superação e justiça. Porque aqui, quem sofreu também vence.